Olá, povo, eu sou a Liz, essa é a segunda parte falando sobre a ansiedade e ataque de pânico. No vídeo anterior eu contei a minha história, a minha experiência, né, como que isso afetou a minha vida. Cara, eu te falo, até eu voltar, ter entendimento, analisar a situação, teve muita conversa com a minha mãe é fantástica, cara, minha mãe que conseguiu me ajudar na investigação e parar de loucura. Eu tinha conversado também com a minha psicóloga, né? Mas agora por conta do tratamento, por conta de eu ter que ir mais vezes, né, para limpar o pique e tal, eu acabei não tendo mais esse acompanhamento, mas eu quero voltar, tá? Porque é importante. Então, assim, a ansiedade, esse ataque de pânico, ele realmente alterou os meus hormônios, alterou as minhas substâncias, alterou a minha perspectiva sobre o problema e criou ali barreiras, problemas ali para mim realmente passar e dificultar pra caramba. Assim como essa imagem aqui, né, se eu conseguir, que é um cavalo preso por uma cadeira. Sim, isso aqui é uma imagem muito interessante que vai especificar maior referente a essa questão de ataque de pânico e de ansiedade, tá bom? Então, assim, não há problemas, não existe realmente algo que está te prendendo, são só pensamentos que estão ali causando alguma coisa. Então, até pode ter ali um monstro, pode até ter ali realmente de fato alguma coisa que está te prendendo, alguma coisa que está te fazendo mal. Só que isso você consegue passar, entende? Como eu contei no vídeo anterior, que eu tive um ataque de pânico e eu não queria ir pro hospital e eu simplesmente travei, cara. Eu quase. Minha pressão caiu. Nossa, eu te falo, o negócio foi pesado. Não, o engraçado é que, tipo, eu cheguei lá, né? Passei, fiz a limpeza do pique, tirei sangue. E passou, assim. Tomei um café lá com a minha mãe e eu tava lá causando e, né, no hospital mais lá, fiquei umas 4, 6 horas lá. Passou, assim, sabe? Putz, cara, eu tava com medo de... Por que eu tava com medo, né? É interessante, porque assim, isso tinha acontecido comigo na faculdade, uma vez, né, na questão, eu tinha até contado aqui pra vocês sobre um caso de um professor que eu não conseguia falar com esse professor. Deu um ataque de pânico ali, ansiedade ali, e eu simplesmente não conseguia pedir ajuda para esse professor, né? E é interessante isso, porque assim, não só o tratamento de câncer, da quimioterapia atrapalhou, quanto eu pensando mais ali atrás, numa situação mais tranquila, como conversar com o professor, causou, né? Então, assim, cara, era análise de investimento, se eu não me engano, e também a aula de produção, que eu simplesmente não conseguia, né? Então, assim, ali nas contas ali, porque eu realmente não sou muito boa em matemática, né, gente? Porque eu tenho uns devaneios, né? E acaba realmente atrapalhando. Então, eu tinha muita vergonha de chegar no professor e pedir ajuda para ele. Então, aquilo me travava. Prova de matemática trava também, entende? E por que trava? Sabe? Por conta, sabe, de pensamentos, cara. É muito hilário. Porque, tipo assim, não é hilário, porque você fala assim, poxa, mas não tem monstro nenhum aqui, né? A gente que tá criando monstros, a gente que tá criando problemas e dificuldades, né? E parar pra pensar de que outras pessoas conseguem, né, ir lá conversar com o professor, ir lá tirar dúvidas, né? Em uma entrevista de emprego também, né? Até interessante parar pra pensar nisso. Porque nas entrevistas de emprego, as pessoas vão e trava também, né? Não consegue responder. No Em Busca da Solidão, eu tenho um texto falando sobre o Eric, né? Que ele tem essa dificuldade realmente de conseguir um emprego por conta da pressão que ele sofria da família dele e tudo. Se eu não me engano, depois da Senhorita Ansiedade, que eu vou ler aqui, depois eu posso estar lendo essa parte da questão do Eric por conta da entrevista que ele foi tentar fazer e ele realmente não conseguiu. Né? Isso não é detalhes importantes da minha história, tá? É no terceiro ou no quarto capítulo que eu já conto no Em Busca da Solidão.
Mas, assim, então, assim, você sofre algumas pressões, né? Então, assim, no caso do Eric, né? É um personagem que ele tem uma pressão da família dele, então essa barreira, esse ataque de pânico, essa ansiedade é ocasionado por fatores fora, né, externos, que acabam afetando ele. No caso, seria no macro ambiente, né, que aí tem questão do mercado de trabalho, questão de várias coisas que vão ali ajudando e faz essa pressão nele. Então, são pensamentos que de fato existem, são situações que de fato acontecem, e ele não consegue ali gerenciar isso, e ele fica na ansiedade, ele fica com um ataque de pânico e simplesmente não consegue ir bem nas entrevistas. Ele fica sabe, sendo um pateta ali, não consegue ter reação, não consegue ter espírito, sabe, de conseguir conversar, enfim, porque ele tá tão prestando tanta atenção no que ele tá fazendo que ele acaba se perdendo, né? Então a gente tem também, no caso da quimioterapia, como tinha contado, né, que realmente travou, a gente tem a questão de ir conversar com os professores. Então, um ataque de pânico é uma coisa que acontece mesmo, sabe? Essa lidar com esse medo, com o que está acontecendo e por que você não consegue ir. Só que assim, a nossa mente, ela é uma mente muito criativa, sabe? Tem as imaginações. E a gente vai acabar criando meios de conseguir burlar isso, tá bom? Então assim, ao invés de ter uma investigação, descobrir o que está acontecendo e num sistema, né, trabalhar diariamente para retirar esse vício, né? Então, no meu ataque de pânico, né? Então é conversar comigo mesma, buscar mostrar para mim que eu consegui resolver problemas até maiores e com maiores dificuldades. Que eu estou enfrentando algo que eu consigo resolver, que eu vou resolver no dia, né? Então, como eu falei, forte como um leão, batalha no dia, cara. Não tem adianta você ficar pensando, matutando antes, que não adianta, é no dia. Mas isso é um processo que se passa, porque até você retirar esse vício, então você vai tendo uma diminuição de frequência até você conseguir controlar. Então o problema mesmo são no começo. O começo é realmente muito difícil de você conseguir trabalhar isso. Mas depois que você consegue ir passando as etapas no começo, fica muito mais fácil, porque você já está acostumado, né? Você não precisa mais pensar, você não precisa mais se esforçar. Acontece naturalmente, quando você vê, você está fazendo. Na questão do professor, depois que eu tive a ciência disso, eu já estava lá conversando com ele, tirando dúvida, até que eu passei. Cara, eu fiquei 6 vezes. Cara, 6 vezes DP. Será que é isso? Você ficar 1 ano a mais na faculdade por conta desse medo idiota? Sim, cara, acontece. E isso também aconteceu na minha quimioterapia. E é uma coisa que é interessante conversar, porque as pessoas não falam sobre isso, sabe? E é uma coisa que eu aprendi batendo a cabeça numa parede mesmo, porque a questão de você retirar o vício, né? Então, assim, eu tô realmente comparando com o vício, então, se você, sei lá, você é uma pessoa que bebe muito, né? Alcoólatra, né? Uma pessoa que precisa ali de um vinhozinho, de uma cachaça. Então, assim, você sabe que te faz mal, entende? Então, você vai começar a trabalhar ali, né? Vai trabalhando e vai retirando aos poucos até que você para de vez e não toma mais nada, não toma mais nenhum álcool. Mas isso não significa que você não tenha nenhuma recaída, que você, em algum momento na sua vida, você vai querer, você sinta vontade de beber e você vai encher a cara. Isso vai acontecer. Então, os ataques de pânico, eles vão voltar. Vai ter essa ansiedade de volta. Só que aí você já vai estar mais preparado para isso. Você já vai ter uma experiência maior com isso. Então, quanto mais você passa por isso, mais você aprende sobre isso e mais você luta contra até você realmente conseguir aí não dominar, porque dominar é uma coisa que a gente não vai conseguir mesmo, tá? Porque é muito pessoal, é muito
muito complicado também, sabe? Porque medo, sentimento de medo, ele não é bom nem é ruim. A questão do medo é uma questão mais de sobrevivência mesmo. Então é natural você sentir medo, né? Então é questão realmente natural, questão do vício, de você ter aquela necessidade, porque o corpo ele já se acostumou com aquilo, né? Ele já teve ele já teve aquele estímulo na dopamina, e enfim. Então, até você realmente retirar, é muito difícil, mas você consegue ir amenizando, né? Então, é por isso que tem pessoas que vão no psicólogo sempre, né? Que tem esse acompanhamento sempre, porque pode acontecer de voltar, né? Então, assim, se você já sabe que pode acontecer de voltar, o nível de aceitação é muito maior e você consegue controlar melhor, né, a situação. Então, assim, a questão da ansiedade mesmo é o que vai acontecer, é só você saber identificar onde ela está e o que está acontecendo, certo? Nesse texto aqui, meu Senhorita Ansiedade, né? Eu vou ler aqui para vocês e eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? A verdade sobre ela é que não tem paciência em parar para construir as pontes. Prefere saltar grandes distâncias. Prefere destruir do que deixar seguir o curso natural. Prefere dispersar do que doar. Ela é assim, tão ansiosa, tão imprudente, tão cega em si mesma. Acredita que deve cultivar as flores nas montanhas, em lugares tão difíceis, tão distantes, mas não percebe que em seu caminho há belas flores dignas de sua admiração. Corre em minhas veias um veneno mortal, todas as vezes que percebo seu tom de voz alterado, todas as vezes que o vejo ser imprudente, todas as vezes que inquieta começa a dar ordens sem ao menos olhar ou quem sabe perceber os pequenos detalhes. A raiva me abraça todas as vezes que me sinto tão incapaz, todas as vezes que a vejo se jogar em um abismo. Transformo-me em um tigre preso em uma jaula, tão inquieto, tão louco por pular em sua garganta. Mas eu sei, a verdade é que ela não tem paciência em parar para construir as pontes, prefere saltar grandes distâncias. Prefere resolver tudo do seu jeito e acredita fielmente que é uma coluna que segura o meu teto. Mal sabe que, ao redor, existem tantas paredes, colunas e alicerces. Sinto-me tão impotente, uma sem sorte, um tigrinho preso em sua jaula, que é incapaz de caçar, incapaz vivendo à sombra. Eu já aprendi que tudo tem um momento, um tempo, que tudo tem um objetivo, e que em tudo existe um processo que não pode ser adiado, abreviado ou ignorado. Mas ela é dominada por sua ansiedade, estraga tudo e acaba com tudo. Ela traiu e se trai, ela deixa ser dominada por suas emoções, pelas suas razões. Ela se deixa dominar pela sua visão míope da vida. Então, sem experiência, bate no peito dizendo: eu sei. Eu sei. A raiva tem me dominado. Todas as vezes que vejo bater a cabeça, todas as vezes que vejo desperdiçar recursos, todas as vezes que arrogante dá as costas. Já não sou mais eu mesma. Um tigrinho preso em uma jaula, evitando o encontro. Um tigrinho preso em sua sombra. Louco não por fugir, mas desejoso por libertá-la da sua ansiedade. Então aqui eu quero realmente comentar também, quero falar sobre um comentário, né, da Amy Coco aqui sobre esse texto. Ela falou assim: eu amo o modo que você se refere aos sentimentos, personifica-os e interage com eles e acaba vivendo um discurso essa palavra aqui que eu não consigo falar, carregado de emoções. Suas estrelinhas têm muito a dizer, entre linhas, né, que eu fico fazendo. Também sou assim, né? A Temis respondeu também. Também sou assim, ansiosa, impaciente e imperceptada. Na Sofia que meu entusiasmo descontrolado me faz expor minhas ideias antes de tê-las finalizado. Mais tarde, colho as consequências, bloqueio criativo, procrastinação e a própria preguiça. Odeio o texto, adoro sua escrita.
Então, assim, né, aqui é até interessante que a Temis, né, 2504, né, ela deu uma outra perspectiva também sobre a ansiedade, que você quer tanto fazer as coisas, né, que você vai fazendo, e não tem estrutura, não tem planejamento. Então, eu vou parar aqui, tá, para vocês pensarem um pouco nesse texto que eu acabei de ler e também nas coisas que eu falei aqui. Eu espero que vocês pensem, tenham uma reflexão. Deixem as suas experiências no comentário, por favor, porque eu acho que é extremamente importante a gente conversar sobre ataque de pânico, conversar sobre a ansiedade, conversar o que a gente tem aí aprendido a respeito, tá bom? É claro que a minha jornada é minha jornada, sabe? A sua jornada é a sua jornada. Estou aqui só compartilhando alguns pensamentos, realmente. É claro que eu quero trazer artigos, eu quero trazer profissionais, eu quero... Enfim, eu espero que o canal ele realmente cresça a ponto que eu consiga falar isso com profissionais, tá? Porque uma coisa é você falar a sua experiência, né? Como eu tô aqui depondo e conversando. Outra coisa é quando você traz aí um especialista na área, né? Um psicólogo, né? Um médico. Eu quero. Então compartilha, curta, faça com que esse canal cresça, porque eu realmente quero trazer aí profissionais aí para nosso canal, ok? Então é isso, eu fui, pense um pouquinho e a gente vai comentar no próximo vídeo sobre esse texto. Então é isso, eu fui, até pessoal!